Nossa, que calor! Liga o ventilador, Rebeca. Em todo o corpo existem partículas que sempre estão em movimento, porém em velocidades diferentes. A temperatura é o valor da velocidade dessas partículas. Calor é a energia que passa de um corpo de temperatura mais elevada para um corpo de temperatura menos elevada. O que é calor para você? É que nem o tempo, tá? Esses dias quando estava muito abafado, calor demais. É verdade. E temperatura? Hoje tá gostoso pra mim. Esse friozinho, pra mim tá jóia. E você acha que há diferença entre calor e temperatura? Não entendo. Diferença? Não entendo. Não entendo. Eu não entendo. Pra mim, assim, sabe? Pra mim, os dois é temperatura, não sei. Tanto pode estar baixo como pode estar alta. O que é calor pra você? Como assim? Não entendi a pergunta que você fez. Não, o que você acha que é calor? Assim? Calor que aquece. E temperatura? O que você acha que é? Que temperatura? E alta, baixa, cima, baixo, o que você está falando? E você acha que calor e temperatura tem diferença ou não? Tem calor, eu acho que é o meio ambiente. Temperatura é o do fogo, que não é natural, né? Entendi. Obrigada. Então, o que é calor pra você? Calor pra você, o que é? Calor é quando o sol não tem nuvem, né? Que nem hoje. E temperatura? A temperatura quando o sol tá bem quente. E você acha que tem diferença entre calor e temperatura? Tem diferença. Qual seria? Porque às vezes mesmo no tempo que tá calor, de repente vai uma nuvem, já vira chuva e já faz frio. Tá. Obrigada. Obrigada. Você. Transferência de energia. E temperatura? Temperatura é a energia que foi transferida. E você acha que tem diferença entre eles? Calor e temperatura. Obrigada. O que é calor para você? O que? É calor. Calor? É. Isso. Calor é uma energia que tem origem a partir do referencial térmico. É uma energia. E temperatura? Temperatura é um estado de calor. É o potencial do calor. E você acha que tem diferença entre eles? Muito. A diferença é parecida com a mesma diferença que existe entre a voltagem e a intensidade corrente. A voltagem é o potencial e a intensidade e a corrente é o fluxo de elétrons que passa num fio elétrico, por exemplo. E o caso da temperatura é a mesma coisa. Por exemplo, vamos imaginar dois materiais que estão a diferentes temperaturas. Se você juntar um com o outro, existe uma tendência de o calor que está naquele que tem uma temperatura mais elevada passar para o que tem menos temperatura e até se uniformizar. Aí toda a temperatura passa a ficar no conjunto, todo o calor passa a ficar no conjunto dos dois materiais. Obrigada. Como
vimos anteriormente, o calor é a energia que passa do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Aqui temos o café, que está numa temperatura alta, e a colher, que está na temperatura ambiente. Quando colocamos a colher em contato com o café, acontecerá a troca de calor. Essa troca acontece até o equilíbrio térmico, quando as temperaturas ficam iguais. Mas quando tiramos a colher do café, percebemos que a temperatura da colher mudou. Agora a temperatura está mais alta, pois passou o calor do café para a colher. O mesmo acontece com a xícara. Aqui temos uma água à temperatura ambiente e vamos demonstrar a temperatura medindo a temperatura. Então, vamos ver a quantos graus a água está sem esquentar, sem receber calor. Ou seja, o termômetro não mediu nada, portanto, a água está abaixo de 35 graus Celsius. E agora, vamos firmar uma água em temperatura mais alta do que a água anterior, para mostrar a agitação das moléculas, tanto porque o termômetro é uma medida da agitação das moléculas. E como vocês conseguem ver, eu espero que sim, alcançou todo o termômetro, ou seja, a água passou de 42 graus para mais. Essa é a água em alta temperatura. Calor o quê? A temperatura que tá alta. Que calor, liga o ventilador. Nossa, que calor, liga o ventilador, Rebeca. Que calor o quê? Que calor o quê? A temperatura que tá alta. Em todo o corpo existem partículas que sempre estão em movimento, porém em velocidades diferentes. A temperatura é o valor dessas velocidades, dessas partículas. Eu entendi. Em todo o corpo existem partículas que se movimentam em velocidades diferentes. A velocidade dessas temperaturas... Calor é a energia que passa de um corpo de Você não filmou isso, né? Não. Há na xícara café em alta temperatura. Se colocarmos uma colher